mais que o mel. O que a toma pela fé há de ser fiel, porque Deus nos concedeu o Emanuel, rocha viva donde mana leite e mel, nos que guia pela senda da paz, dá lume aos que em trevas estão, lâmpada que nos faz ver os ardis e Satanás, e que brilha mesmo na escuridão. A palavra de Deus é doce mais que o mel, o que a toma pela fé há de ser fiel, porque Deus nos concedeu o Emanuel, rocha viva donde mana leite e mel, é um farol que sempre resplandeceu e que mostra o porto da salvação. Quem na arca já entrou e do mundo se esqueceu, chegará por certo a eterna mansão. A palavra de Deus é doce mais que o mel, o que a toma pela fé há de ser fiel, porque Deus nos concedeu o Emanuel, rocha viva donde mana leite e mel. Queremos saudar a todos com a paz do Senhor. Neste momento, nós estamos dando início à Escola Bíblica Dominical. Nesta manhã, primeira lição do terceiro trimestre deste ano de 2020, com uma certa, um tanto atípico ainda, em relação à pandemia que se instalou no nosso país. Mesmo assim, estaremos dando início em mais um trimestre da Escola Dominical. Desta feita, nesta oportunidade, nós iremos estudar a respeito do livro de Josué, com o tema Tempo de Conquista, Fé e Obediência no livro de Josué. Esta lição está sendo adaptada, foi estudada anteriormente, no trimestre anterior, com os jovens da nossa igreja, e nesta feita, a classe geral de adulto irá estudar esse tema muito importante para o nosso aprendizado, uma lição muito rica. Por certo, durante os próximos 13 domingos, teremos a oportunidade de estar aprendendo na Palavra de Deus. Temos aqui alguns irmãos conosco, um número bastante reduzido, né? Acreditamos que outros irmãos estão em casa assistindo no link que fora disponibilizado. Nós contamos com a presença de todos os irmãos nesse instante para estudarmos a Palavra de Deus nesse instante. Queremos convidar os irmãos aqui presentes e os que estão em casa para fazer uma oração, dando início nesse trabalho. Vamos orar. Eterno Deus, meu Pai, neste momento nós damos-te graça por aqui estarmos na Tua casa, nesta manhã, Senhor, para estudarmos a Tua Palavra. Senhor, Tu tem visto as dificuldades da Tua igreja nesses dias difíceis que estamos vivendo. Pai bendito, te peço, Senhor, que alcance a cada vida, cada coração. Conceda, Senhor, a paz necessária, Senhor, para sobreviver nesses dias difíceis. Pai bendito, guarda o teu povo do mal, guarda a tua igreja, Senhor. Aos teus filhos que aqui estão, Senhor, queira nos alegrar com a tua presença nesta manhã. Pai santo, nós oramos a ti, Senhor, rogamos estas bênçãos, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Querido, vamos louvar o Senhor com o hino de número 225 da harpa cristã, Se Valente. Vamos louvar o Senhor com alegria. Na batalha contra o mal, se valente, segue em marcha triunfal, se valente. Olha o alvo que é Jesus, que a vitória te conduz. Oh, não deixes tua cruz, se valente. Se valente, pelejando por Jesus.
ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. Se o maligno te enfrentar, ser valente, lutarás sem recuar, ser valente. Que onde for, escudado no Senhor, mostrarás o teu valor, ser valente. Ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. Com altruísmo e com poder, ser valente, franco sem o mal temer, ser valente. Aos caídos em redor, manifesta-lhes o amor, mostrais um vencedor, ser valente. Ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. O Evangelho a proclamar, ser valente. Ser valente, tua vida enobrecer, sempre com Jesus viver e a ti também vencer. Ser valente, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. Glória a Jesus, bendito seja o nome do Senhor. Queridos, nós iremos, nesse instante, fazer a leitura do texto bíblico da lição número 1, a lição de hoje, que tem por título o livro de Josué, Tempo de Conquista. E vamos ler, o texto bíblico se encontra no livro de Josué, capítulo 1, versículo 1 ao 6. Nós iremos convidar o professor Evandro, ele vai proceder com a leitura juntamente com os irmãos aqui presentes e os irmãos também que estão em casa. Amém, graças a Deus. Vamos lá. Livro de Josué, capítulo 1, do verso 1 até o 6. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais, lhes daria. Amém. Amém. Que Deus abençoe nosso irmão pela leitura, essa leitura importante no livro de Josué, para darmos introdução ao nosso estudo sistemático durante todos estes domingos que virá pela frente, os próximos 13 domingos. Queridos,
Nesse instante, antes de prosseguir com a explanação desta leitura em classe, nós queremos lembrar os irmãos que estamos com a escola dominical atípica, né? Não temos aqui a presença dos irmãos como costumamos ter, em média 150, 160 alunos, e por isto nosso tempo será bastante resumido, será uma escola dominical de 1 hora, naturalmente teremos aqui uma exposição de 40 a 45 minutos, e os irmãos que estão aqui, no final, poderão fazer perguntas, pedir para esclarecer alguns pontos, como também os irmãos que estão em casa poderão também mandar seus questionamentos, fazer as suas análises, enfim, para que nós possamos também esclarecer algum ponto que porventura os irmãos entenderem que precise, né, de mais alguns esclarecimentos. Contanto que todos os irmãos, tanto os que estão aqui como os que estão em casa, também possa interagir com essa escola dominical e assim também continuarmos aprendendo na palavra de Deus. Queridos, nosso trimestre, como já falamos, nós iremos estudar o livro de Josué e iremos conhecer um pouco mais a respeito, né, desse binômio que chamamos de fé e obediência para conquistar as promessas de Deus para com o seu povo, né? Deus fez promessa aos filhos de Israel desde quando encontrou com Abraão, lá quando estava peregrinando lá na terra dos caldeus, e o Senhor falou para Abraão que lhe daria uma terra que manava leite e mel. E provavelmente ele não iria tomar posse dessa terra, mas os seus filhos, em um período posterior, iriam, né, tomar posse dessa terra, iria viver, né, essa promessa concretizada. E o Senhor anunciou a Abraão que tinha um propósito para com Abraão, que era criar um povo especial para ele, um povo especial e para que pudesse representá-lo aqui na terra, porque a partir dali o Senhor comunicou a Abraão que tinha um propósito de abençoar todas as famílias da terra. E lá no capítulo 12 de Gênesis temos uma expressão magnífica, quando o Senhor disse a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. A partir deste versículo, né, nós compreendemos que está explícito, né, o projeto de Deus para alcançar todas as nações da terra. E esse projeto passava pelos descendentes de Abraão. Pois bem, Abraão creu, a Bíblia diz que ele creu na palavra do Senhor, creu nas promessas, e isto lhe foi imputado por justiça, né, como justiça, né, foi creditado na conta de Abraão esse crédito, né, por ele mesmo sem compreender a dimensão dessa promessa, Abraão creu que Deus iria cumprir essa promessa para com os seus filhos, né, e aceitou também fazer parte desse projeto. Muitos anos se passaram, os filhos de Abraão foram escravizados no Egito, lá ficaram durante 400 anos, cerca de 400 anos, precisamente 430 anos, e na condição de escravos. Após isto, eles foram libertos, Deus levantou Moisés, né, Deus, né, torna isso claro, de forma a sua intenção de fazer cumprir esta promessa, e levanta Moisés para tirar o povo do Egito e levar a terra que manava leite e mel, com o propósito de iniciar ali, formalizar a nação que Deus havia prometido 400 anos lá atrás a Abraão. Bem, Moisés tira o povo do Egito de uma forma miraculosa, né? Todos nós conhecemos. A princípio, o rei do Egito se opõe a esse projeto de que Deus
de que Moisés anunciou ao rei do Egito, ao então faraó. Ele se opôs, ofereceu resistência, e Deus, com a mão forte, né, com uma forma poderosa, tirou o seu povo lá do Egito. O povo caminhou durante 40 anos no deserto. No deserto também, Deus operou grandes milagres, né? Desde a perseguição dos povos, a oposição dos povos, que surgiu no caminho dos filhos de Israel, a peste, né, a situação difícil no deserto, doenças, peste, todas, a adversidade que o povo ficou exposto ao deserto. Mas diz a Bíblia que Deus se fez tão presente na vida do povo, que Deus providenciou para que durante o dia, enquanto o povo caminhasse, uma nuvem, né, sobre o povo, caminhava sobre o povo para amenizar os problemas do deserto, e à noite uma coluna de fogo, né, cercava o povo, uma prova de que Deus estava conduzindo aquele povo para uma terra a qual ele havia prometido, né, na execução desse projeto tão especial. Quando o povo chega próximo à terra que Deus jurou que daria aos filhos de Israel, Deus tirou o líder, Moisés. Moisés morre, e nós iremos ver que é um dos acontecimentos que vai ser determinante para a chamada de Josué. A leitura que fizemos diz que após a morte de Josué, de Moisés, Deus apareceu a Josué e disse: Josué, meu servo Moisés é morto. Então, nós já podemos partir dessa leitura, né, desse referencial, de que um dos pontos importantes na chamada de Josué, e na cronologia dos acontecimentos desse livro, é justamente a morte de Moisés. Vai ser um divisor de água na vida de Josué. Não é? Todos nós, né, temos a experiência de quando perdemos um ente querido, né, alguém muito próximo. E você imagina, Moisés foi considerado, né, e é considerado um dos maiores legislador da história, né, um dos maiores líderes, conduziu milhares de pessoas pelo deserto durante 40 anos, sem ter nenhum fundo, né, financeiro, nenhum banco sustentando aquele povo, e a Bíblia diz que não faltou nada para o povo. E não só isto, ele também providenciou toda a estrutura para a formação de uma nação. Ele criou um sistema jurídico para aquela nação, não só um sistema jurídico, né, mas, enfim, toda uma questão legislativa para uma nação. Moisés vai criar isto, vai criar toda essa estrutura para a formação do povo de Israel. E, nesse momento, a Bíblia diz que vai ocorrer a morte de Moisés, e Deus vai aparecer a Josué, convocando ele para assumir, não é, dar continuidade naquele projeto. Não é? Queridos, é sobre esse contexto, né, dentro desse contexto, que nós iremos estudar o livro de Josué e ver aí, né, conhecer, né, relembrar, né, os grandes feitos de Deus, conhecer a estrutura desse livro, né, o quanto ele é importante para a nossa leitura diária. Eu quero, antes de apresentar os tópicos da lição de hoje, né, apresentar os pontos que iremos debater depois dessa introdução que fizemos a respeito da história desse contexto. Nós queremos apresentar também o autor do livro, né? É o nosso irmão pastor Reinaldo Odilo Martins Soares. Ele é pastor em Natal, no Rio Grande do Norte. Ele tem formação em Direito, é juiz de Direito, é bacharel em Teologia e especialista em Direito Processual Civil
e penal. Também é mestrado e doutorando atualmente nos países, na Espanha. Bom, ele tem alguns livros, o que demonstra que é uma pessoa que tem autoridade, né, para estar conversando com a gente durante os próximos 12 encontros, né, tanto hoje como os próximos 12 encontros. Então nós iremos aqui acompanhar aqui a leitura que esse irmão, o prezado pastor, fez deste livro de Josué e colocou para nós. Por certo, Deus vai nos abençoar muito. Amém? Vamos lá. Então, hoje, nós iremos estudar o livro de Josué, apenas uma visão panorâmica. Nós iremos fazer uma leitura panorâmica do livro de Josué, conhecer um pouquinho mais. Sabemos que os irmãos são estudantes da Bíblia e já tem tem a sua própria leitura, mas iremos fazer uma nova leitura, olhar de novo para o livro de Josué, de um jeito, né, sobre o ótico do pastor Reinaldo Odilon, né? Vamos lá. Um dos pontos principal, um dos objetivos principal da leitura, dessa visão panorâmica, é conhecer justamente o propósito, né, da divisão, a divisão interna do livro de Josué, o valor histórico do livro de Josué, né, qual a relevância dele no contexto da igreja hoje, né? Nós sabemos que temos até na nossa igreja alguns irmãos que não gostam do Antigo Testamento, né? Eu já escutei falar que tem irmãos que se sentem até mal quando lemos o Antigo Testamento em cima do púlpito. Para alguns irmãos, o Antigo Testamento não tem valor mais, mas ele tem sim seu valor teológico e histórico, né? E para nossa fé, né? Ele serve para nós. O Novo Testamento, sem o Antigo, perde a sua base. Então, ele tem uma importância e nós iremos ver essa importância do livro do Josué hoje para o nosso dia a dia. Amém, meus irmãos? Maravilha. Você que está em casa, né, que entendeu, dá um amém também aí, fazendo alguma manifestação. Vamos lá. Então, nós iremos conhecer também isso durante essa leitura rápida que iremos fazer aqui neste momento. Também iremos conhecer também os fatos que antecederam a história do livro de Josué. Nós já falamos que a morte de Josué, de Moisés, foi um ponto relevante, né, um ponto muito significativo na história, no estudo desse livro, mas iremos também conhecer outros, também está na lição também. A maioria dos irmãos não tem a lição, consiga a lição impressa, mas nas próximas lições, provavelmente os irmãos terão oportunidade. Eu estou aguardando o nosso irmão que está com a revista comparecer, mas ele está com medo também do corona, né? Mas o corona já foi embora, né? Já foi embora para lá, para onde ele veio, e aqui nós estamos bem seguros, né? Aqui, a igreja do Senhor está bem segura, tem uns irmãos aqui que Dana Gel aqui, Dana Cândida aqui, em eventuais, alguns intrusos que porventura quisessem entrar aqui, está tudo muito tranquilo, e os irmãos aqui estão em espaço bastante aqui, em segurança. Então, você, né, que está em casa, assustado para não vir para a escola, né, se quiser sentir o calor humano, né, de ver os irmãos aqui aprender a palavra de Deus junto, pode vir, que está garantido, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá. Então, queridos, como já vos disse, Moisés, nós iremos, dentro desse contexto, havia, dos que saíram do Egito, todos já haviam morrido, né? Inclusive a liderança, né? Deus chamou a Moisés, com ele chamou também a Arão, veio junto também a sua irmã Miriam, que era profetisa, e tantos outros, e todos esses morreram no deserto. Dos que saíram do Egito, só havia Josué e Caleb, né? Nós vamos conhecer mais tarde que Caleb também foi o que sobreviveu, né? Viveu, né? Durante o deserto. E agora nós temos uma geração que praticamente se formou no deserto. E, irmãos, essa geração que entrou na Terra Prometida é uma geração privilegiada, porque eles cresceram vendo o trabalhar de Deus
na vida do povo de Deus, não é? Então, eu aqui vou parar para fazer um parêntese aqui de forma muito rápida, mas imaginemos os crentes, né? Eu sei que toda geração tem o seu valor, né? Tem o seu momento histórico, mas imaginemos os crentes que aceitaram a Jesus, que viveram o período dos missionários aqui no Brasil, não é? Quando teve os primeiros movimentos pentecostais aqui no Brasil, quando os missionários chegaram aqui, né? E tantos eles que poderíamos citar, mas vamos citar os dois pioneiros, é o Daniel Berg e Gunnar Wingre, né? Os milagres que Deus fazia, cada culto, né? Os cultos em uma casa, com 3, 4 irmãos que não tinham diploma, não eram doutores, mas Deus operava de forma esplendosa. Era batismo com o Espírito Santo a cada culto, não é? A irmã saía de casa com a preocupação porque não tinha o que comer, chegava lá numa reunião com 4, 5, Deus se manifestava e confortava os irmãos, e era uma coisa extraordinária. Você imagina essa geração que nasceu nesse fogo pentecostal? Poderiam citar outras gerações, eu estou contando geração mas, não é porque é o ponto marco. Então, essa geração que nasceu no deserto foi uma geração privilegiada. Eles viam todos os dias, né, a nuvem, o sol castigante, né, em todo o deserto, mas sobre eles uma nuvem misteriosa. Quando a nuvem parava, eles paravam debaixo da nuvem, do refrigério da nuvem. Quando a nuvem se movia, sem que ninguém dissesse, sabia que tinha que levantar e caminhar, porque Deus estava mandando eles caminhar. E à noite, quem arriscava passar a noite no deserto? Tantos animais peçonhentos, né, que é próprio do deserto, mas ao redor deles, uma parede de fogo cercava. Irmãos, não dá nem para acreditar, irmãos, não dá nem para acreditar você contar isso para os crentes de hoje, né? Não, isso é coisa histórica, isso é coisa que está na Bíblia, isso é mitologia bíblica. Mitologia é uma... Para você que é incrédulo, que não crê, mas para nós é a palavra de Deus. Glória a Jesus. E aquela geração viu isso, irmão. E tantas coisas que poderíamos falar aqui que não é próprio, né? O tempo não permite, nem a lição não permite. Nós iremos fazer uma leitura panorâmica só, né? Só alguns pontos aqui. Chamamos de leitura técnica, né? Porque temos irmãos que são mais estudiosos, né? Que não gosta que fale meio simplório, né? Quer que fale as coisas bonitas, né? As coisas, leitura técnica. Mas, irmãos, mas não dá para deixar de falar isto, né? De pontuar isto. E essa geração, irmãos, que nasceu no deserto, foi moldada, né, no milagre, no poder de Deus, né? Eu vou só falar rapidinho aqui, mas ainda falando nisso, eu lembro, em 96, na crise do desemprego, né? Você está com medo do corona e de morrer de fome, porque disse que vai ter muito desemprego, mas em 95... o Brasil tinha 20 milhões de desempregados. Eu não sei quanto tem hoje, que eu não tenho tempo mais de acompanhar as notícias, né, só de relâmpago, mas por mais que o corona derrubou, né, quebrou as empresas, a mim parece que ainda não está em 20 milhões de desempregados. Mas em 95 tinha 20 milhões de desempregados no Brasil. E a perspectiva era ruim demais, né? A inflação era 40% ao mês. Não sei quantos por cento ao ano, né? Você que é da área, aí está em casa lá, já está fazendo os cálculos, aí já chegou à conclusão. Mas, irmãos, era muito triste. A fila de desemprego era um negócio horroroso. A fome era na casa dos brasileiros. E um dia nós fomos para o ciclo de oração aqui embaixo no Jaraguá. E no final do culto, né? Aquela coisa lá, dos irmãos, muitos irmãos lá no culto de oração,
Aí a irmã nos chamou para tomar um café na casa dela. E nós fomos tomar um café na casa dela, mas a irmã não tinha gás em casa. O marido dela estava desempregado não sei quantos meses. E ela não tinha o que falar não queria falar para ninguém. Mesmo assim, nós saímos da igreja, um grupo de jovens, e passamos na casa da irmã. Quando chegou lá, a irmã ligou o botijão de gás, o fogão pela fé. Ligou e apertou o botão. Quando apertou o negócio, o fogo pegou, irmãos, milagrosamente. E ela cozinhou por tantos dias pela frente, até que o esposo dela começou a fazer um bico e nunca mais. Irmãos, porque nosso Deus é assim, é Deus de milagre. Essa geração de hoje precisa, não é, voltar a desfrutar, não é, a ver os milagres de Deus acontecer. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Não é? Nós somos muito afoitos, né, com cartão de crédito no bolso, né, passaporte para apertar aqui, você ir lá para a nação que está dando dinheiro. Agora eu quero ver você, quando as coisas apertarem, que não tiver para onde ir, não é? Que não tiver para quem apelar. Aí você vai lembrar que a Bíblia diz que o Senhor socorre ao necessitado e aqueles que não têm quem o ajude. Israel no deserto não tinha ninguém que o protegesse, senão a mão de Deus. E aquela geração viu isto. Glória seja dado o nome de Jesus. Aquela geração que nasceu no deserto viu a mão de Deus todos os dias, não é, que acompanhou, não é, aquele povo no deserto. Vamos lá. E Deus vai, irmãos. Deus está com essa geração também nos dias de hoje. É que nós, não é, temos muitos protetores. Nós estamos muito acomodados, estamos seguros. Estamos seguros. Temos um sistema que funciona, não é? Nós temos condições de, cada desempregado hoje, nosso currículo, se bater na porta do empresário, mas vai passar na frente, porque é muitas qualidades. Eu vou ficar desempregado como? Né? Com tanto título, né? Não vou. Agora, se você é aquele que não tem quem o ajude, você vai ver o poder de Deus se manifestar na sua vida. Amém, meus irmãos? Vamos lá. Bom, queridos, o que ocorreu, o que é que nós temos no livro de Josué? Bom, ele foi escrito, né, pelo o próprio autor, que tem o crédito de ter escrito esse livro, e foi por cerca do ano 1400, logo após a morte de Moisés, como falamos aqui. A estudo, né, a escatologia, né, tem documento que mostra, que achados mostram, que há escrito, né, de que no ano 1400, né, houve a derrubada de uma cidade chamada Jericó, que, né, quando liga os pontos, entendemos que foi essa data que Josué entrou à terra prometida. Agora, nós estamos falando isso só para uma leitura técnica mesmo, porque independente de estar na escatologia ou não, ou melhor, de estar na arqueologia ou não, está na Bíblia, e nós cremos na Bíblia, amém, meus irmãos? Não é? A gente faz isso só porque tem uns incrédulos, né, que acompanham o nosso arraial e precisa de saber se está lá na arqueologia também, né? Que se não tiver, eles não acreditam. Não sei, mas segundo os meus professores, não está escrito, isso aí é coisa. Não. Então, para eles, misericordiosamente, Deus permitiu que a arqueologia, né, descobrisse lá, porque senão eles não crê também. Então, para Deus salvar a alma dele, Deus permite lá que o desviado vá lá e ache lá. E prova para ele, então tá bom, então eu vou crer. Tá na ciência, eu acredito, né? Tem pessoas que é assim. Você prega aqui no púlpito, ele está lá, não sei não sei se
Eu não vi meu professor da faculdade falar isso. Ele disse que a Bíblia não é bem assim. Foi homem que escreveu. Bom, não sei o que você queria que escrevesse. Não sei se você já leu algum livro escrito por animal, né, por jumento. Não sei se você já leu alguma coisa. Se ele escrevesse, você também vai entender também, né? Mas tudo bem, vamos lá. E como era o contexto geopolítico da época que Josué recebeu essa ordem de entrar na Terra Prometida? Querido, é muito importante a gente fazer uma leitura também do âmbito global, né? Porque nós sempre olhamos, Josué entrou na Terra Prometida e tomou posse da terra. Mas e as outras nações? E o Egito? Onde estava o Egito nessa época? Porque quando Josué saiu do Egito, né, quando Moisés saiu do Egito com o povo, o Egito era uma superpotência, né, e ele teve muito prejuízo. Você imagina, você tinha uma mão de obra escrava, barata, de mais de 1 milhão de trabalhadores, e perde do dia para a noite, né? Então, assim, é um golpe naquela nação. E ele saiu durante os 40 anos, nós entendemos que o Egito não gostou, né? Não ficou satisfeito, tanto é que foi atrás deles para prendê-los, trazê-los de volta. Mas nesse período, 40 anos depois, outros reis do Egito, outros faraós assumiram, e nessa época, eles já não estavam muito interessados na região da Palestina. E quando o Josué invade, está magiando ali a Terra Prometida, as nações que estavam, as nações, as superpotências, não estavam com um olhar muito para aquela região, porque era uma região muito minada, era como se fosse, hoje ainda a região lá do Oriente Médio. E aí as nações maiores estavam mais voltadas para outros projetos, uma providência divina. Só as nações-estado que estavam do outro lado do rio, é que estava lá se degradando lá. Né? E tudo isso nós entendemos que foi um trabalhar de Deus para que o Josué no seu povo não tivesse tanta resistência, não é? para enfrentar, para tomar posse da terra. De todo modo, quando o Josué está para tomar posse da terra, nós tínhamos também outras nações à época, né, que eram fortes. Quem aponte que o Japão já estava, né, como nação se fortalecendo, a Europa estava nascendo as primeiras comunidades, e outras nações que vieram depois. O que estamos colocando com isso? É que esse grupo de escravos, quando eles dão início a essa nação chamada povo judeu, a Israel, já havia outras nações. No entanto, querido, várias outras nações, como a Síria, a Babilônia, né, passaram a existir, se tornaram nações poderosas, mas sumiu do mapa, simplesmente deixou de existir. E Israel, Deus levantou eles, né, esse povo, esse grupo pequeno lá, e foram formados, e existe até hoje como projeto de Deus. Ainda né, um protagonista da política internacional. Hoje, né, um grupo de poucos milhões que está lá, num estreito lá, apertado lá, mas ainda né, o centro, ainda é o relógio das nações. Não é a China, não é os Estados Unidos, não é a Europa. O relógio das nações, o centro, né, das nações está lá naquela nação pequena, aquele povo exprimido. Por quê? Porque todas as outras nações precisam tomar suas decisões sempre preocupado com o que ocorre ali. Amém? Então, olha só. E o que é esse território, né, fisicamente falando? É um estreito, irmãos. Quando você olha no mapa, nós não temos aqui, né, condições, mas quando você pega o mapa lá do Oriente Médio, você coloca lá, né, a terra a Palestina, ou as terras bíblicas, você vai ver que o Estado de Israel está
apertado lá na beira do mar, lá do Mediterrâneo, e segundo, né, nós temos aqui em mãos, ele media, né, a época, cerca de 290 quilômetros de comprimento. Perceba como é pequeno, não dá nem daqui para o Rio de Janeiro. 60 quilômetros de largura, olha só, muito pequeno. O local que Deus escolheu para dar ao seu povo como uma terra prometida, como uma terra que seria a nação, como fonte de bênção para o mundo. Bom, mas olha só, o que Deus prometeu para eles não foi conquistar o mundo. Deus prometeu para eles que ele seria uma bênção para as nações. Amém, meus queridos? E não que ele seria dono do mundo. Tá certo? Agora, olha só, quando você olha para o Brasil, em termos territorial, né, o Brasil poderia ser a bênção para o mundo, se você fosse olhar em termos de dimensão territorial. Mas o que Deus prometeu para eles foi a terra, desde o mar até o rio Eufrates, que seria lá em cima. Quer dizer, mesmo assim, embora que hoje há quem diga que eles não tomou posse da terra por um todo, mas eles estão, mesmo no projeto original, que seria ainda mais acima, né, lá próximo da Síria atual, não seria grande coisa. Agora, eu fico perguntando, poderíamos perguntar, por que Deus não prometeu para Israel a Europa, não é? que é tão... Não, Deus prometeu um pedacinho de terra para eles. Porque, irmãos, para o crente ser abençoado, não precisa de muita coisa. Você sabia disso? Não precisa de muita coisa. Quando Deus quer abençoar, Ele não precisa de muita coisa material. Deus disse que ele seria uma bênção para o mundo. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Mas como isso? A bênção é de Deus, é Ele quem vai saber como é que vai abençoar. Né? Eu lembro de um irmão que contou que aqui próximo, no setor daqui da Zona Leste, que não é o setor de São Miguel, mas tinha uma irmã que sustentava um missionário com a pequena plantaçãozinha que ela tinha no quintal da casa dela de alface. Você entendeu? Você que está em casa entendeu? A irmã sustentava um missionário no exterior com a pequena plantação de pé de alface que tinha no quintal dela. Aí você pode dizer, não, mas como isso? É lógico, se os economistas que tiver de plantão vai pedir explicação, né? O raciocínio lógico, a planilha, a provisão de custo, de entrada e saída. Se você for para você, não vai entender, não vai ver a mão de Deus nunca, o milagre de Deus nunca. O que nós queremos dizer aqui é que Deus não precisa de muito, que você tenha muito para lhe abençoar. Não é? Israel não precisava de muito para ser uma bênção para as nações. Aí você pode perguntar, mas o que é que eles precisavam? Fé e obediência. Amém? Só desse binômio. Fé e obediência era o suficiente para Deus derramar das suas bênçãos sobre a nação eleita. Maravilha? E olha, bom, vamos à frente, porque nós já estamos caminhando para os finalmente, tá bom? É só 1 hora mesmo. Sei que os irmãos olham para mim com a cara de insatisfeito, mas irmãos, é a situação bem atípica mesmo, tá bom? Vamos lá. Então, queridos, fechando aqui esse ponto, o que Deus não prometeu a Israel? Que ele seria o conquistador do mundo. Deus não prometeu isso a Israel. Quando você estuda a história, você vai ver que muitos conquistadores quiseram conquistar o mundo, muitos imperadores quiseram conquistar o mundo e tentaram até. Mas daí, onde eles estão? Né? Fôssemos atrás aí do Alexandre, o grande Alexandre,
né? O reverenciados nos nossos centros de estudos. Napoleão Bonaparte, né? Tantos outros, né? Os atuais, que querem conquistar o mundo, né? Com suas ambições, e causa mais prejuízo, morte, derramam sangue, na ambição de querer conquistar o mundo, produz mais mal ao mundo do que bênção. Agora, Deus não prometeu isso para Israel. Deus prometeu que ele seria uma bênção e não conquistador do mundo. Tá bom, Israel, para você? Maravilha, tá de bom tamanho. Então, fica aí que nós iremos que eu vou te abençoar. Então, queridos, não é? Você não precisa, né, pensar, né, em querer ser, não é, tá sentado no trono, ser o conquistador do mundo. Queira ficar no lugar da bênção de Deus. Ser um instrumento de Deus para as nações, né? Ser uma bênção para as nações, entender aonde foi que Deus, né, determinou para que você esteja, e por certo, você vai ser uma bênção para a sua família, para a sua igreja, não é? Para a comunidade onde você vive, para o seu trabalho. E assim, queridos, nós iremos, né, desfrutar de milagre de Deus em nossas vidas. Amém? Que Deus nos ajude. Queridos, nós vamos passar um pouquinho, rapidinho, em panos quentes aqui. O próximo ponto aqui seria propósito do livro de Josué. Né? O que é que nós temos? Quais os propósitos? No livro de Josué, nós temos um dos propósitos do livro de Josué, é justamente narrar, né, a forma milagrosa como Deus fez o povo entrar na terra prometida e conquistar aqueles povos. Quando nós começamos a ler, nós já percebemos que Josué, as primeiras medidas que ele tomou como o líder daquele povo no deserto, estava acampado ali, foi mandar eleger uma comitiva para que fosse espiar, olhar, fazer uma inspeção na terra. E quando eles foram, os 12 embaixadores entraram clandestinamente na terra de Canaã, eles trouxeram um relatório. Mas um dos pontos importantes que eles observaram é que o povo do outro lado estavam desmaiando de terror, medo. Todos estavam apavorados. Escutem só, ao ouvir o que Deus estava fazendo através dos filhos de Israel. Eles trouxeram a seguinte informação: o povo está morrendo de medo, estão todos trancados, o coração deles está derretido de pavor, de medo, do que Deus tem feito, né, através desse povo. Era isso que Josué precisava saber. E Deus disse para ele: não temas, Josué, levanta-te, porque eu já mandei uma mensagem para o povo do outro lado. Irmãos, o crente, irmãos, precisa ter, né, não precisa fazer medo a ninguém, mas o crente precisa ter ser visto com um certo respeito pelo homem, por aquele que não serve a Deus. As pessoas precisam saber que você serve a um Deus poderoso que faz coisa miraculosa. Pois bem, quando eles voltaram da terra lá dessa inspeção que fizeram, que contou para Josué só tinha uma certeza, que Deus estava com eles. E aí nós iremos observar na leitura do livro como foi que Josué fez para atravessar a terra, porque tinha um rio, e era inverno, e o rio estava transbordando, e era impossível atravessar aquele rio. Impossível. E nós iremos aprender, nas próximas lições, como foi que Josué traçou estratégia para atravessar com o povo pelo meio do rio
em sua plena força. E a forma que Deus vai fazer isso será maravilhoso para nós estudarmos nas próximas lições. Amém? Por certo, Deus vai falar muito, né, conosco durante os próximos encontros. Então nós iremos aprender, né, o Josué vai escrever esse livro com esse propósito de contar, narrar como isso ocorreu. Então, como ele dividiu, ele mapeou a terra e traçou os primeiros ataques militares, as primeiras incursões militares, como ele fez isso. Essa estratégia que ele vai narrar para nós vai ser determinante para entendermos como é importante alguém se colocar na mão de Deus, no lugar de instrumento de Deus, para que Deus possa usar para um grande projeto. Amém? Queridos, também um outro ponto que nós iremos observar com a narração do livro, é justamente como ficou a divisão da terra, né? Como foi dividido, né? As implicações que teve das tribos que ficou de um lado do Rio Jordão, também com as tribos como foi dividida, a cidade de refúgio. Nós iremos também conhecer o sistema jurídico, né, que Josué implantou, muito avançado para a época, né? Enfim, tem muita coisa a aprender. Também nós iremos aprender também como eles se prepararam para entrar na terra, para invadir, né, a terra lá e operar, fazer aquilo que Deus havia determinado. Nós iremos aprender também o valor, que eu disse para os irmãos, que tem o livro, né? A importância desse livro para nós hoje. É importante ler, como disse os irmãos. Eu sei que tem irmãos que não gostam de ler o Antigo Testamento, que diz que é o antigo, é o velho. O velho é velho, né? Até com uma falta de respeito com os nossos irmãos mais velhos. Mas o velho é que é legal você ouvir ele, porque ele tem completo novo, né? Ele é a base. Então, assim, tem importância. Leia o Antigo Testamento, leia os livros do Antigo Testamento, que você vai entender como foi que Deus cumpriu tudo que prometeu no Antigo Testamento. E o livro de Josué tem esse valor também para nós nos dias de hoje. Amém, meus queridos? Bom, último ponto, estamos encerrando, estamos chegando aqui no momento final da nossa escola. Os antecedentes históricos que ocorreu antes de Josué entrar na terra prometida. Então, o primeiro fato relevante na leitura de Josué do livro de Josué é justamente o discurso que Moisés vai dar quando ele percebe que não vai mais entrar na terra prometida. Ele dá um discurso, narra os grandes feitos de Deus e diz: até aqui fiz a minha parte, agora é vocês. Né? Ele vai dar esse discurso, as últimas palavras de Josué, e agora a geração que nasceu no deserto, como eu disse, estava agora com a missão de cumprir, né, concretizar esse projeto de formar a nação. Agora olha só, irmãos, a nuvem e a coluna de fogo conduziram o povo até a margem do Rio Jordão. Daqui para frente agora não tem mais coluna de fogo. Não tem mais nuvem. Por quê, irmãos? Porque é uma outra geração. Qual vai ser a experiência a partir de agora? Deus tem coisas novas. Tem uma nova expectativa. É uma nova fase. Amém, meus irmãos? Agora, esta geração precisa também escrever a sua história. E Deus está pronto também para revelar novas formas, também milagrosas, de Ele trabalhar. E é isso que vai acontecer a partir de agora. Nós temos uma nova perspectiva para essa geração. Bom, Moisés, meu servo, é morto. E agora? Vamos sair agora, vamos dividir o grupo. Vamos, cada um com o seu grupo agora. E aí, esse negócio de pandemia, né, é uma canseira terrível, né? Que você vai para esse negócio de mundo virtual, você tem tanto pastor lá, e aí você escolhe qual pastor melhor você vai seguir, não é? É um que fala nós veio, outro que fala nós vai, outro que fala segundo o grego, outro que fala segundo os originais. Tem para tudo que é gosto. É o com barba, é o sem barba, é o com terno, é o sem terno, tem de
tudo que é. Eu fico pensando, mas como é que vai ser essa geração agora, nesse mundo virtual, esse mundo sem limite? Então é o seguinte, esta geração vive agora uma nova expectativa. A expectativa do pós-coronavírus, do Covid-19. A realidade do Covid-19. A realidade das tragédias do início do século 21. Como esta geração vai se comportar diante das promessas de Deus? Será que seremos agora crente, da igreja virtual? Porque, irmãos, é até mais cômodo, às vezes, não é ficar em casa. Você imagina você num frio desse, ainda que está debaixo da coberta, e aí, você não gostou da mensagem, você vai e tira, sai. Você vai e sai lá, você tira lá, troca. Eu não gostei da mensagem desse, não. Eu não gosto do sotaque desse. Aqui tem um outro que fala do meu jeito. Essa é a realidade da igreja, depois de tudo isso. Agora, esse é o contexto que nós estamos vivendo. Agora, em relação às promessas de Deus, é a mesma que Deus havia feito a Abraão. Moisés havia sido morto, mas a promessa de Deus permanecia, de constituir uma nação como um canal de bênção para as nações. É verdade, queridos, que estamos vivendo dias como nunca. Nossos pais não imaginariam nunca que viveríamos o que estamos vivendo hoje. Agora, uma coisa é certa: Deus também tem promessa para a igreja do século 21. As promessas de Deus que está escrita lá em Joel, lá em Atos dos Apóstolos, e há de ser que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Ainda está de pé, aleluia. Aleluia! A pandemia não mudou, não anulou as promessas de Deus para a igreja do século 21. Glória seja dada ao nome do Senhor. Vivemos dias difíceis. A margem do Jordão transbordando com suas águas ruidosas. Mas a promessa de Deus está de pé. Tem dado a terra que está desde o mar ao rio Eufrate, aonde colocar a planta dos vossos pés. Tenho dado a esta geração. Glória seja dada ao nome do Senhor. Oh, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Vivemos, irmãos, às margens do Rio Jordão. Vivemos. Glória seja dada ao nome do Senhor. As águas do Jordão são ruidosas? São. Isso é um fato. Não podemos nunca, irmãos, ignorar os riscos que nos assolam. Não podemos ser tão ignorantes quanto a isso. Agora, esquecer também as promessas de Deus nas nossas vidas seria também uma insensatez. Esquecer as promessas de Deus na nossa vida falta com esse binômio que é fé. Uma fé funcional, uma fé que funciona. Mas tem base bíblica para isso? Tem. Vamos fazer o seguinte: Deus falou, mas aqui dentro não está muito claro. Que vai que. Vamos fazer o seguinte: vamos
procurar saber o que é que as pessoas pensam a respeito desse povinho chamado povo de Deus. E aí chegaram, foi o espia, ficou no meio do povo. E aí, como é que os crentes se comportam quando estão morrendo? Como é que eles se comportam? A maioria deles cantam um hino. Eles conseguem cantar, sabia? Não desanime, Deus proverá. Mas é diferente, aquele lá fica apavorado. Fica apavorado com medo do ruído do Rio Jordão. Enquanto que os crentes estão cantando: com tua mão segura bem a minha, e mais unido a ti, Jesus. Tem um negócio estranho com esse povo aí que está do outro lado do Rio Jordão. É que dizem que o Deus do céu é com eles. Pronto. Você quer mais do que isso para sustentar a sua fé? E o que mais? Pronto, é só acreditar agora e colocar o negócio em prática, que vai funcionar. Amém, meus irmãos queridos? Que o Senhor nos ajude, não é? Que Deus nos dê graça. Eu queria pedir desculpa aos irmãos, passamos aí 4 minutos, e ainda queria deixar 5 minutos aqui, para que os irmãos de repente quisessem fazer algum comentário. Os irmãos que estão em casa, queiram fazer algum comentário, nós iremos aqui deixar passar mais 5 minutos, mas concluindo aqui, nós queremos fechar aqui com a seguinte conclusão desse texto. Né, essa abertura rápida que fizemos dessa sessão de estudo, que teremos para os próximos 13 domingos. Que Deus levanta sempre alguém, não é, para concretizar aquilo que Ele prometeu para o seu povo. Não é? Que Deus não prometeu para o seu povo que Ele seria o dono do mundo. Isso é muito importante. Às vezes as pessoas, somente os crentes, né? É nós mesmos crentes. Eles arrumam um emprego, quando chega lá e já fica olhando onde é que fica a sala do diretor. Mas por quê? Porque ele quer ser o diretor da empresa, ele quer ser o mandatário lá, ele quer conquistar tudo. E ele sai nos primeiros dias já passando por cima de todo mundo, porque ele tem prazo, hein? Tem prazo. Em 6 meses aqui eu já estou sendo diretor dessa empresa. E sai passando todo mundo para cima. Na hora que o Jé percebe a primeira leva de corte, adivinha quem passa a navalha no pescoço de quem? Do conquistador. E daqui a pouco ele chega na igreja sem cabeça. Irmão, Deus abriu uma porta, mas o diabo levantou-se lá na empresa e eu fiquei desempregado. E o Deus dele é tão fraco que pede para o diabo. Não é porque ele disse que ia ser o conquistador lá. E aí daqui a pouco ele disse que o diabo levantou e ele perdeu o negócio, perdeu a bênção. Irmãos, coisa nenhuma. Deus chamou você para ser uma bênção. Amém? Uma bênção. Aonde você estiver. Não precisa de muito. Né? Você precisa só ser uma bênção. Mesmo que seja num estreito apertado. Irmãos, eu já contei aqui, mas nem vou contar muito detalhe. Mas na última empresa que eu passei 18 anos, eu entrei, não tinha. Quando eu entrei lá para uma vaga, eu preenchi a ficha e falaram assim: então, não tem mais a vaga, tem só a vaga para ser auxiliar de limpeza, faxineiro. E eu falei assim: não é essa mesmo que eu quero. E aí eu fui trabalhar na faxina com 18 anos. Irmãos, o primeiro local que eu fui limpar foi o banheiro, porque lá fechei a porta e fui chorar. Porque você imagina, irmãos? Irmãos, 2 horas depois, apareceu alguém numa porta assim num gradado lá, falou assim: viram aí um tal de Josué, falou assim: não, tem um aqui, mas é o menino da faxina. Ele, não é esse mesmo, é para vir, acabou de surgir a vaga aqui, ele foi contratado para vir para o meu setor. Passei 2 horas lá, irmãos. Mas não é porque o quê? Não importa, irmãos, o estreito que você está, seja uma bênção de Deus. E que interessa se alguém não está vendo você como você acha que deveria que alguém olhasse. O importante é
Deus vê você. Não é? Então, olha lá está o meu servo, olha lá, coração em pedaço. Mas quando chegar no ponto certo, Deus vai cumprir as promessas. Glória seja dado o nome do Senhor. Então, irmãos, é isso que precisamos aprender com o livro de Josué. E Josué vai narrar isso. Agora, irmãos, é só Deus que tem que fazer a parte dele? Não, Deus prometeu, vai cumprir. Não, você também precisa fazer. Vivemos uma nova expectativa, uma nova realidade. Mas uma coisa é certa: Deus também tem um jeito novo de operar milagres. Glória seja dado o nome do Senhor. Então, queridos, eu convido a todos para, nos próximos domingos, estarmos aqui juntos, aprendendo mais dessa lição rica, que tem uma provocação muito forte, para que o nosso espiritual seja despertado, e nos aproximemos mais do Senhor. Amém? Queridos, eu queria aqui abrir para os irmãos, se os irmãos queriam, colocar aqui alguma coisa aqui, alguma pergunta os irmãos queriam fazer. Eu sei que foi num tom mais assim direto, por conta dos irmãos que estão em casa, não dá para a gente ministrar aula, sempre perguntando aos irmãos se estão entendendo ou não, ouvindo os irmãos. Mas os irmãos agora podem, se achar algum ponto, quiser fazer um comentário, por gentileza, fiquem à vontade. Os irmãos de casa também, se fizerem algum comentário, por favor. Nós estaremos encerrando logo após ouvir a manifestação dos irmãos. Os irmãos aqui presentes, tudo bem? Estão animados? Não entenderam nada? Olha só, eu pensei que eles estavam entendendo tudo, rapaz. Então fica assim, os irmãos aqui, eles falaram que não tem, Mas, irmãos, hoje foi só uma leitura panorâmica. Nos próximos encontros, nós iremos analisar com detalhe, esses pontos importantes. Na semana que vem, nós já iremos atravessar o Jordão, e aí o negócio vai pegar pesado, viu? O negócio vai pegar pesado, porque o Jordão está ruidoso, e o negócio vai ser difícil. É bom vir preparado, porque o negócio vai pegar na semana que vem. Os irmãos... Ninguém? Então Deus abençoe. Eles parecem também que não gostaram, mas Deus abençoe. Irmãos, fiquem em paz, Foi só a introdução. Próximo domingo nós teremos mais da parte de Deus. Se você puder, venha. Caso não possa vir, continue acompanhando conosco. Procure adquirir a lição, seja ela impressa, seja ela digital, mas procure ter contato com a palavra de Deus. Amém? Vamos ficar de pé. Nós queremos convidar aqui nossos irmãos Gidalvo. Ele vai fazer oração. Queria que os irmãos providenciassem um microfone para o nosso irmão Gidalvo. Ele vai orar juntamente conosco e estaremos agradecidos. Deus abençoe os irmãos que acompanharam de casa. Continue crendo que o Senhor tem uma bênção toda especial para você, E quanto mais estudamos a palavra de Deus, nós também descobrimos mais do Senhor. Irmão Gidalvo vai encerrar. Pode ser, meus irmãos, oremos. Pai bendito e eterno, no nome de Jesus, nós erguemos as nossas vozes a Ti, ó Deus, e Te rendemos graças, ó Pai, por mais uma oportunidade, Senhor, estar ouvindo a Tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida dos Teus filhos que aqui está, pela vida do nosso irmão Josué, Senhor Jesus, pela vida do nosso pastor e pela vida de cada um que está em casa, Pai bendito. Que a Tua bênção, ó Deus, nesse momento, alcance a cada um, Senhor, supra as necessidades. Tu conheces, Senhor, as dificuldades, Senhor Jesus, os problemas que cada um está enfrentando, ó Pai bendito. E nós entregamos em Tuas mãos, Pai bendito, continue abençoando a Tua igreja, guardando e nos ajudando, Senhor, em tudo é o que Te pedimos, ó Pai, e já Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Que o amor de Deus Pai, a graça do Seu Filho Jesus e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos os irmãos. Digamos, Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.